eu fui fazer tradução, fiz muita tradução, interpretação, tradução simultânea, que paga bem, e aí eu sobrevivia disso. E aí no doutorado eu propus um trabalho que juntasse essas três áreas minhas. Então, tanto a educação, quanto a psicologia e a tradução. E eu proponho um trabalho de crítica às traduções que foram publicadas no Brasil, do Vygotsky, porque eu já tinha percebido que havia equívocos na tradução, não na tradução principalmente, porque era pela tradução que eu estava propondo, e depois algumas surpresas foram surgindo, como qualquer trabalho acadêmico, quem já fez aqui mestrado, ou está fazendo doutorado, ou já fez até doutorado, sabe que a gente propõe um tema, mas no meio do caminho surpresas surgem. E a gente não pode, como pesquisadoras, a gente não pode dizer, não, eu não estou vendo isso. A gente tem que, pelo menos, olhar e dizer, isso está me dizendo alguma coisa para o meu objeto? Então, vocês que provavelmente vão escrever um trabalho acadêmico, eles têm monografia para escrever? Tem trabalho de final de curso? Não. Não. Tem um trabalho de final de curso, mas não uma monografia. Não, provavelmente pode ser uma pesquisa, né? Então, isso é importante dizer para vocês. Aí eu começo, na verdade, o meu trabalho investigando isso para mim não era uma coisa nova, porque eu traduzi alguns autores, autores conhecidos, por exemplo, Pasternak, Bukharin, Lorque, são autores escritores, né? Do russo para o português, já tinha traduzido, por exemplo, Dr. Zhivago, do russo para o português, a primeira tradução do russo para o português foi minha. Traduzi Mayakovsky, que vocês devem conhecer, tem um poema dele. Então, para mim, não é novo, e isso faz parte de uma postura ética diante do autor que você está traduzindo, é estudar a vida, a produção teórica desse autor, para poder entender a própria produção dele. Então, eu fui, e a mesma coisa eu propus, né, no estudo da obra do Vygotsky, né? E ao mesmo tempo fazer uma arqueologia da obra. Então eu começo, isso é um desenho de uma criança na época da Revolução, isso é uma colega minha historiadora da psicologia soviética que me cedeu gentilmente, Marina Sarokina. Então o contexto, por exemplo, de produção, e que a gente não pode esquecer quando a gente vai estudar a obra de qualquer autor, né? Até porque para ver a atualidade dela a gente tem que recorrer a... Então, se vocês lembram, em 1917 na Rússia acontece o quê? Uma revolução social, revolução socialista, uma revolução pautada em princípios da fraternidade, da liberdade, da distribuição de terra para os camponeses, e principalmente com o lema da paz, porque a Rússia estava mergulhada numa guerra, a Primeira Guerra Mundial. Então, são vários fatores que levam à vitória da Revolução Socialista. Não é do dia para a noite que ela acontece. Dizem que o Lenin dizia, o grande líder, né, da Revolução, dizia que a Revolução começou em 1905, lá no início do século, quando houve um Domingo Sangrento, que eles, o povo foi para a rua contra a monarquia e foi brutalmente assassinado, as pessoas foram assassinadas, chama até Domingo Sangrento por causa disso. Então, ali foi um ensaio, então, com conjugação de vários fatores, principalmente a liderança de um movimento, de um partido, com os fatores de uma guerra, fatores de uma situação de crise mundial, né, do capitalismo, que ele permanentemente vive isso. A gente está vivendo outra crise hoje na atualidade. Aliás, ele vive em permanente crise, e quem paga sempre são os mais pobres, os mais vulneráveis socialmente, né? Então ele conseguiu, o país consegue levar a vitória a um processo revolucionário. Esse processo não acontece da noite para o dia, mas ele tem uma culminância principalmente em 17. Então, em 17, o czar, né, que era o rei, ele é destituído, se instala um parlamento, mas é um parlamento burguês ainda,
e aí tem críticas a esse parlamento, e aí tem todo um processo de retirada desse, né, de luta contra esse parlamento. Então é todo um processo durante o ano 17 que em outubro tem a tomada do Palácio de Inverno, que era a residência do rei, né, do czar, e aí a revolução, né, ela sai vitoriosa. Claro que ela acontece ali, localmente, e vai se espalhando para outros países que também faziam parte da Rússia. A Rússia é um país enorme, mas dentro dela tem vários outros países pequenos, e aos países vizinhos, como a Bielorrússia, a Ucrânia, que vão, em 22, formar a União Soviética. Só em 22 que vai formar o bloco, né, que é chamada de União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O Vygotsky, para lembrar vocês, o Vygotsky era judeu, morava na Bielorrússia, origem bielorrussa, não era russo. E então eu costumo dizer, como a produção dele foi muito mais de 16 até 34, quando ele falece, eu gosto muito de me referir a ele como um pensador soviético, que a maior produção dele intelectual correu nesse período aí de turbulência, digamos assim, que eu vou falar para vocês mais para frente. Então, as tarefas, essa é a foto do Lunacharsky, ele foi o primeiro comissário do povo para a educação, e ele coloca como tarefas a reconstrução de um sistema, né, da educação pública. Ele começa desde o início. Para vocês terem uma ideia, nós que somos da educação infantil, a revolução aconteceu 2 dias depois, foi criado um departamento de educação infantil, que eles chamavam de pré-escolar, e até hoje se chama pré-escolar, dentro do Comissariado do Povo para a Educação. A gente no Brasil coloca na educação creche pré-escola só em 96. Não estou falando de ir atrás, mas estou falando de uma visão de formação humana. E isso a gente não pode perder de vista. Então já tem uma formação, já tem uma visão de formação que é a educação que transforma a pessoa. Inclusive com compromisso, né, de educar essas crianças. Né? Então ele, em 1º de fevereiro de 18, ele vai organizar uma comissão estatal e que inicia, na verdade, todo um sistema. Para falar rapidamente, a escola tsarista, né, da monarquia monárquica, era para uma elite, o povo vivia numa pobreza absoluta. A Rússia, antes da Revolução, era 90% agrária e 90% analfabeta, 90% da população, então tinha 10% que falavam, que escreviam, liam e escreviam, e 10% que viviam em centros urbanos. E essa situação é impressionante, como nos anos já 50 essa situação se inverte, eles acabam com o analfabetismo, e claro que com movimentos muito compromissados, né, com o aniquilamento do analfabetismo. Poderíamos de novo fazer um paralelo com o nosso país, com o Brasil, que hoje ainda mantém, né, uma população da ordem de 13 milhões de pessoas analfabetas. Isso é uma discussão interessante. E eu gosto de colocar um pouco o que o Lenin dizia, né, o líder, ele, né, que vai liderar esse processo. Por que eu gosto de trazer o Lenin? Porque quando o Lenin morre em 1924, o poder vai para a mão de uma pessoa perversa, uma pessoa que vai desvirtuar totalmente os ideais da Revolução, que é o Stalin, que vocês também já devem ter, né, conhecido, que vai perseguir as pessoas que querem pensar diferente, vai começar a perseguir. Também podemos fazer um paralelo com o Brasil atual, né? Então ele vai perseguir as pessoas, né? E vai, inclusive, colocar as pessoas inclusive vai perseguir, vai inclusive ter vai matar, vai aprender e matar pessoas que não defendem o culto à personalidade que ele defende. Então o Lenin vai dizer
Antes toda a inteligência humana, gente, não precisa ficar anotando, eu deixo depois isso aqui para vocês, eu vou deixar para vocês, eu sempre deixo, desde que vocês deem as referências, tudo bem, não tem problema. E a outra coisa que eu esqueci de falar desde o começo é que se vocês tiverem dúvida, pergunta, podem perguntar já, levanta a mão, eu paro e a gente conversa. Como é uma aula, a gente tem que dialogar, porque senão eu vou falando e eu não paro de falar. Então, antes toda a inteligência humana, toda a sua genialidade criativa estava voltada somente para dar a alguns todos os benefícios da técnica e da cultura e privar os outros do mais necessário, da instrução e do crescimento. A partir de agora, todos os milagres da técnica, todas as conquistas da cultura serão patrimônio do povo. E de agora em diante, a inteligência humana e sua genialidade não estão voltados para a dominação e exploração. Nós sabemos disso. E será que não vale a pena trabalhar em nome desta grandiosa tarefa histórica? Ou não vale a pena empregar todos os nossos esforços? Então, aqui ele já coloca, inclusive, as tarefas para o próprio campo da educação. Trotsky, que está do lado, Trotsky? Ele Não, é o Lunacharsky. Quem está do lado dele é o Lunacharsky. O Lunacharsky era um homem brilhante, ele depois vai ser embaixador, mas o Stalin persegue ele também. E ele era um filósofo, um pensador, ele falava mais de 11 línguas, era assim, uma pessoa que tinha uma visão de educação ampla e a importância de desde o nascimento até a formação adulta.